Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre o capítulo 6 do nosso projeto Regenerar Espiritual, o livro Planeta Yas, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra. E nesse capítulo, nossa mentora Laura, grande diretora aqui das Ciências Emocionais de toda a nossa equipe encarnada, e desencarnada também, porque ela também é terapeuta do Shelton, ela vai explicar sobre a questão da homossexualidade no mundo de regeneração, como que isso é visto lá em Yas hoje, como que é todo esse processo, certo? Então ela fala o seguinte: depois de falarmos de casamentos e de sexualidade natural e tradicional, não poderíamos deixar de abordar o tabu da humanidade terrena e que também foi na humanidade iásica. Nós não sabíamos como orientar os homossexuais a não terem comportamentos promíscuos. Os mais depravados foram exilados, os mais moderados, apaixonados e românticos permaneceram conosco. Então isso foi uma questão de vibração, quer dizer que eles escolhiam as pessoas e diziam vai, fica, você vai ser exilado, você vai ficar. Era uma questão de vibração energética que estava sendo expelida no planeta, tá certo? Então não importava se era heterossexual ou homossexual, a pessoa com aquela vibração foi exilada para a Terra. Então, desde o primeiro século, o governo começou a pensar numa forma de legalizar a situação em respeito aos seres humanos diversos e com opções de cirurgia inclusive, o que está acontecendo conosco nesse momento, né? Nós estamos tendo essa opção para que as travestis possam retirar o seu pênis, por exemplo, né? Já é uma conquista. A lei de amor e de família tinha de servir para todos. Diversas conferências mundiais foram realizadas por pessoas moralmente superiores, e digo isso porque Vivi Lari, como mulher encarnada no primeiro e no segundo séculos, pude ter o privilégio de presenciar muito respeito às travestis e aos homossexuais em geral. A imposição da cidadania ainda era necessária para que se respeitasse o corpo dos outros. Então a lei também servia para os homossexuais. Você não podia agredir uma travesti nem um homossexual, porque isso era crime. Era proibido agredir física ou psicologicamente qualquer homossexual na rua ou na família. Nesses casos, os divórcios aconteciam com mais frequência por causa da dificuldade do ser humano em lidar com o igual e o diferente. Mas a separação só ocorria depois de uma terapia no centro médico obrigatória que durava em torno de 1 mês, que era o tempo na Terra. Então, casou, se quer separar, vai ter que passar por essa terapia, era obrigatório lá. Para termos uma ideia de decisão por divórcios entre pares homossexuais. A conscientização do respeito ao corpo do outro, que começou na mídia do segundo século, foi um sucesso. As crianças e as mulheres apoiaram bastante o respeito a homossexuais e travestis, e isso trouxe uma unanimidade mais segura. As escolas de espiritualização tinham tratamentos profundos para cada caso e a maioria dos casais homossexuais se sentia acolhida. Não é porque um filho, um amigo diz para você que é homossexual que vai ser mudado o comportamento com aquela pessoa, né? Então eles eram diferentes, mas poderiam constituir uma família, adotar crianças que perderam pais por doenças ou que tiveram problemas com crimes. Orfanatos não eram permitidos nas metrópoles maiores, apenas nas menores, onde algumas leis ainda eram desrespeitadas e os processos de adoção para uma família bem orientada demoravam.
Então a Laura está dizendo aqui, nos intuindo, dizendo que ainda existia algumas barriguinhas de aluguel, ainda existia algumas gestações in vitro, mas eram todas clandestinas. O que o Estado apoiava era sempre, inclusive aumentava os direitos daquela família, era a adoção, porque eles não queriam ter mais orfanatos. Então, após o terceiro século de regeneração, as casas-lares eram predominantes e os casais homossexuais ou heterossexuais poderiam abrir uma instituição e adotar quantos filhos quisessem. A assistência social do Estado e a médica visitavam os lares mais problemáticos mensalmente e alguns tinham supervisão eletrônica. Então não eram todos, mas geralmente bebezinhos, né? Exige-se mais supervisão. Outros lares acionam supervisão eletrônica quando apresentam algum problema, mas a privacidade é direito do cidadão. No entanto, os vizinhos podem denunciar qualquer tipo de maus-tratos sem serem identificados. Logo, o sistema verdadeiramente funciona. Então, se um vizinho escutar, né, uma criança chorando muito, gritando e algum alvoroço naquela casa, naquele apartamento, ele tem o direito de acionar o sistema IASICO de proteção à criança. E tudo lá é bem eletrônico. O mais importante é existir amor. Coloca bem grande aqui no capítulo a Laura. Os homossexuais passaram a ser mais respeitados quando demonstraram solidariedade às crianças abandonadas e órfãs. Porque muitos querem ter seus próprios filhos, mas a partir do momento que eles abriram o coração para adoção, eles foram também mais respeitados pela sociedade iásica, é o que aconteceu lá. Né? O sistema estava se reequilibrando. E mesmo com os altos impostos cobrados dos grandes mineradores, que encareciam bastante a pedra preciosa de Iás, não tínhamos recursos humanos para amparar tantas famílias em completo desajuste ao padrão Adão e Eva. Foi o que Laura encontrou assim, de mais próximo com a cultura de lá, foi o tal do padrão Adão e Eva, né? A natalidade era incentivada para casais héteros, assim como a adoção era vista como um ato glorioso para casais homossexuais que aceitavam todas as condições de educação do sistema. Não podemos dizer que nunca houve problemas, pois sempre há em todos os lares humanos, já que somos imperfeitos e podemos exagerar no descontrole emocional ou nas atitudes pouco puras dentro de casa, ainda mais de um lar formado por pessoas que não são do mesmo sangue, né? Não tem aquela mesma psicogenética ali. Mas sempre eram acionados agentes educativos para orientar as famílias nascentes sobre a colaboração social e a solidariedade. Mesmo com todas as dificuldades de educar, muitos adotantes realmente se regeneraram como pessoas éticas e valorosas. O perfil desses espíritos era de muita solidariedade, gratidão, e muitos, inclusive, que ela coloca aqui, viraram médicos, professores, assistentes sociais, enfermeiros, sociólogos, psicólogos e outras profissões terapêuticas diante das experiências que exercitavam no lar e projetavam para suas vidas quando se tornaram adultos cidadãos. Como grande parte da população era juvenil, no segundo período daquele século em Iás, esses jovens foram crescendo cada vez mais tolerantes, cheios de valores morais, e mais um século tínhamos uma sociedade melhor, na qual o amor venceu as barreiras dos preconceitos velados dentro de cada um, pois o amparo de pais homossexuais
de culturas diversas, com o propósito de renovação do planeta pela sobrevivência e um sistema mais democrático e cheio de necessidades humanas, tornaram cada uma daquelas crianças, no final de suas vidas, grandes obreiros divinos, voluntários e pessoas bem formadas pela lei mais sagrada do universo, que é a lei de amor. Então, no último parágrafo do capítulo, ela diz o seguinte: me emociono em dizer a vocês que Afonso foi um desses órfãos amparados por outras famílias, assim como sua irmã Yeshua, que se tornou uma brilhante cantora, história que será contada depois em momento oportuno. Então, Laura aqui, né, relata que Afonso foi uma criança adotiva, né, que seus pais lamentavelmente haviam falecido por intoxicação na segunda encarnação deles, né, já no segundo século, e Luiz Afonso tornou-se um médico, tornou-se uma pessoa maravilhosa, e Eshla, sua irmã, né, que era eu naquela encarnação, virei uma cantora, mas eu fui exilada porque aprontei algumas lá. Mas Afonso ficou, permaneceu, evoluiu e melhorou. Bem, o próximo capítulo, que é a medicina no mundo de regeneração, nós vamos gravar em breve para vocês,